Graça e paz, amados. Mais um vídeo falando dessa coisa maravilhosa que é da obra propiciatória, completa, abrangente, atemporal do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falaremos sobre o assunto que é uma pergunta: quem crê em Cristo será julgado? Você acha que quem está em Cristo, quem aceitou Ele como único e suficiente Salvador, terá julgamento para ser condenado ou não? É o que nós abordaremos hoje. Amados, tanto é pecado crermos naquilo que a Bíblia não diz, como superstições e outras coisas, como é pecado também não crermos naquilo que ela diz. Ler um versículo da palavra de Deus e passar por cima, colocar no bolso, colocar debaixo do tapete, porque aparentemente está em contradição à doutrina que você frequenta, ao pensamento que o pastor tal fala. É um pecado você colocar qualquer outra coisa na frente da palavra de Deus. Tem versículos que não dependem de um contexto anterior para dar entendimento óbvio, lógico, sentido retilíneo, e eu vejo as pessoas desrespeitando, não dando reverência e atenção à palavra a qual é exigida. É como se você estivesse conversando, dialogando com um outro ser humano e de repente ele pegasse o WhatsApp e começasse a ver vídeo na sua frente, não te dando atenção. É uma tremenda falta de educação ler um versículo da palavra e não dar crédito por esse ou aquele motivo. Alguns versículos aqui que dizem claramente que não haverá julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ler alguns. No Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 24, nos diz assim: Jesus falando, você acredita nele? Jesus falou assim: em verdade, eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida e não entra em condenação. Em outras traduções, não entra em julgamento. Em verdade, vos digo, quando Jesus fala assim, ele está querendo enfatizar a verdade. Ele está querendo dizer que esse versículo é tão importante que se você não crê nele, é risco da tua salvação ser garantida ou não. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem quando? Quando morrer um dia, sabe lá quando? Não. O verbo é presente. Aqui, agora. Tem. Verbo presente, presente do indicativo. Já passou da morte para a vida. Quando será garantida essa vida? Quando ele morrer dessa terra? Não, já passou, passado, aceitou, creu, passou, já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. São palavras diretas do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a tua doutrina não bate com isso, meu irmão, você tem que estudar mais, você tem que analisar o contexto, porque é Cristo que falou isso, é Cristo que nos garante. Tem outros versículos para embasar e garantir essa segurança. O Evangelho segundo São João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. E o versículo 18, o 17: porquanto Deus enviou seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Outra tradução, não é condenado. Mas, por outro lado, o que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 16 é muito amor, Deus amando o mundo, ao ponto de chegar a matar o seu próprio Filho, que era tão santo quanto ele, para que hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados de quem nele crê expiados todos.
Todos quais pecados? Até da hora da minha conversão? Todos, irmãos. O que significa todos? Todos significa todos. Desde o primeiro segundo que você nasceu até o último segundo que você vai dar o último suspiro aqui na terra. Garantidíssimo. Salvação na fé em Cristo Jesus, mas a certeza salvífica. Outro versículo agora lá em Romanos 6:23. Vamos para Romanos 6:23. Romanos é uma carta do apóstolo Paulo. Nós já vimos no primeiro versículo que o apóstolo é digno de confiança por ter sido enviado por Deus. Então Romanos 6:23. Vamos ler agora. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. Mais um versículo para embasar os nossos argumentos aqui, está em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Esse já foi lido, agora o Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais uma garantindo tudo isso aqui. É Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! É muita obra propiciatória, salvífica, para alguém que não merece. Portanto, ele é digno de toda honra e toda glória e agradecimento por essa obra feita. Então, irmãos, vamos comentar agora lá em 2 Coríntios 5:10, que eu vejo muita gente falando aí sobre julgamentos, só que esquecem do contexto, esquecem de analisar direito e colocando medo nos fiéis das igrejas, para que eles sejam ministros, fazendo exatamente o que a doutrina diz, para botar medo, fazendo com que eles pensem que um dia serão julgados e que eles não podem ter paz em Cristo, que depende deles para isso. Então lá, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as suas obras o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu li a revista Almeida, a tradução Almeida. A minha é revista e atualizada. Ambas dá para entender claramente que está se direcionando a obras aqui. Portanto, irmãos, aqui, quem chega aqui é a igreja. O joio já foi recolhido ao celeiro há muito tempo para ser queimado. O conceito de igreja são salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqui está falando sobre as obras para coroa, galardão ou prêmio. Portanto, se falou obras, vamos ver agora por que as obras não podem coadunar, ter a ver, andar juntas com a salvação. Agora nós precisamos ir lá em Efésios 2, de 8 a 10. Carta de Paulo aos Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, a primeira linha já dava para entender tudo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Se é pela graça, obviamente, ao contrário senso, não seria por outra coisa. Se é pela graça, não pode ser por nada mais. Mas Paulo, pensando assim,
lá no século 21, vai ter um cristão duvidando, pensando assim: será que essa graça é graça mesmo? Será que essa graça precisa de algo mais? Aí Paulo, não satisfeito, ele faz questão de desenhar um pouco mais. Aí ele diz lá: e isto não vem de vós. Se não vem de vós, dá para entender que é alguma coisa além de mim, é dom de Deus. Paulo começa a desenhar para essa pessoa que tem dificuldade de entendimento, que acha que é pelas obras dele, pela obediência dele. Irmãos, se toda a nossa salvação foi conquistada e conseguida por Cristo, somente e unicamente pelo sacrifício vicário, completo, perfeito, abrangente e atemporal de Cristo, por que pensar que essa obra só alcança, esse perdão só é alcançado até na minha conversão? Muitos pensam que, além da conversão, a partir dali é comigo, eu que tenho que fazer por onde merecer. Meu irmão, se você não conseguiu conquistar essa salvação, como que você vai consegui-la, segurar ela daí para frente? Se Deus pagou os seus pecados até o dia da sua conversão, agora eu pergunto: quem pagará após ela? Quem? Então Paulo, sabendo que haveria um cristão duvidoso disso aqui, resolve desenhar mais. Agora ele vai pintar com canetinha de hidrocor, reafirmando mais, continuando. Já disse que é pela graça, que não vem das obras. Agora ele vai explicar por que não é das obras. Não vem de obras, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmão, lá no céu não vai ter ninguém arrogante, ninguém batendo no peito, dizendo: Senhor, eu mereço a tua salvação, eu andei direito, eu fui um crente certo, eu ia nos cultos, eu dava o dízimo. Senhor, tu me deves essa salvação, me dá ela aí, eu sou credor dessa salvação. O cristão que pensa isso jamais entrará no céu, porque a glória, a honra é toda do nosso Pai Celestial. Então agora Paulo já desenhou, escreveu, já desenhou, já pintou com canetinha hidrocor. Agora ele vai jogar purpurina para esse cristão, ver se entra no cérebro dele tudo que falta para entender. Aí ele completa lá, versículo 10: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória! As boas obras aqui, irmãos, são após as conversões. Após que você tenha tido aquela fé salvífica que fez você crer e aceitar e se sentir salvo, é natural que agora você vai querer se deleitar, transbordar desse evangelho, sair pregando, sair falando essas boas novas para o seu vizinho, para o seu amigo, no seu trabalho, no seu serviço. São boas obras de gratidão. Paul Washer costuma dizer, eu vi numa mensagem dele, é um pastor norte-americano, que um dos fiéis dele chegou perto dele chorando, constrangido por tamanha obra de Cristo ter lhe alcançado, ele se considerando imerecedor, e porque não tinha feito nada daquilo para poder merecer, ele falou: pastor, eu quero fazer algo pela minha salvação, para colaborar para a minha salvação. Paul Washer chegou para ele e falou assim: meu amigo, você chegou atrasado, olhando até para o relógio de ironia. E o rapaz não entendeu, falou: mas pastor, não entendi, como que eu cheguei atrasado? Porque teve um culto de edificação aqui hoje, um estudo que ia me ajudar, não estou entendendo. Me explique, pastor, como que eu cheguei atrasado? E o Paul Washer disse para ele assim: meu jovem, há 2000 anos teve alguém aqui e fez todo o serviço, toda a obra propiciatória para a tua salvação. Sabe por quê? Porque ele foi o único que podia fazê-la. Você chegou muitíssimo atrasado para isso. Hoje, meu irmão, esse constrangimento por tudo que, por essa salvação ter te alcançado, você não pode fazer nada por ela, mas as obras que Deus preparou de antemão nesse versículo aqui, você pode fazê-la como agradecimento
a essa obra feita. Hoje você não pode fazer nada por ela, mas você pode sim transbordar. O cristão salvo, ele medita na lei de dia e de noite. Tanto que esse transbordamento ele quer dividir, ele quer contar essas boas novas para todos os que estão em volta dele. Então, meus irmãos, esse julgamento aqui ficou bem claro que não está falando de salvação, porque ela está dizendo que são julgamento das obras. O cristão, como Cristo falou, não será julgado. Continuando, mais uma parte que... para quem insiste em obras, Paulo deixou que teria aquele cristão que ia insistir que tem que ser pelas obras, alguma coisa tem que dizer. Então ele fez questão de ir lá em Romanos 16, 26, ele expor uma obediência a qual você pode fazer para essa salvação. Vamos lá? Romanos 16, 26. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Irmãos, percebe que aquele que quer fazer algo para a salvação é como um bumerangue que você joga a sua fé fora, esperando colocar uma obediência. O bumerangue retorna e vem escrito fé. É obediência da fé. E tem mais uma. Quem quer obra? Você quer obra? Tem uma obra que o apóstolo Paulo deixou lá em João 6:29, Evangelho segundo São João 6:29, 28 primeiro. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, os discípulos perguntando a Cristo: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiais. A obra nossa, meus irmãos, é crer na obra salvífica, que só Cristo salva, só Ele pode te salvar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem o melhor dos judeus que tentava seguir a lei na hipocrisia, no legalismo, nenhum cumpriu, a não ser o maior dos judeus, que foi Jesus Cristo, que cumpriu por nós. Então, meus irmãos, bem claro, eu espero que tenha ficado bem claro, que o Espírito Santo amplie todo o conhecimento que talvez faltou aqui, para que nós possamos entender que a salvação veio dos judeus, mas de um judeu, Jesus Cristo. É nele que nós temos que nos agarrar, ficar firme. Mais um pensamento de Paul Washer. Alguém chegou perto dele e disse assim: pastor, Jesus é tudo que nós precisamos. Pastor, com muita sabedoria, disse: não, meu amigo, Jesus é tudo que nós temos, só nos sobrou ele. Se você o negligenciar, o que te sobrará? Essa é a palavra do pensamento do dia. Vamos pensar nisso e que o Espírito Santo complete tudo que faltou. Amados, que esses estudos continuem, que o Espírito Santo nos ilumine para que eu fale, que vocês entendam, e se tiver dúvidas, me perguntem. Se eu não souber, eu irei pesquisar, e eu estou maravilhado com esse Evangelho. Agora eu tenho desejo de meditar dia e noite, estou chorão demais, choro toda hora que eu lembro dessa obra de Jesus Cristo, e o Evangelho é infinito, porque ele trata-se de um Deus infinito. A paz e a graça para todos.